Manassés, o rei que matou o profeta Isaías e sacrificou seus próprios filhos, personifica uma história de traição, idolatria e tragédia. Sua vida é um sombrio capítulo da antiga Judá, onde o poder e a corrupção se entrelaçaram, deixando um legado de violência e desvio espiritual. E neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Manassés, o monarca perverso que assassinou o profeta Isaías e seu próprio filho. Manassés nasceu em 709 a.C., filho do rei Ezequias e da rainha Hefzibá. Como príncipe, desfrutou da riqueza do palácio real, rodeado de luxo e poder. Contudo, apesar das aparências externas de sua existência, faltou-lhe a orientação necessária em seus anos de formação, que o levou a desvios precoces. Manassés foi instruído nas leis de Moisés e na adoração ao Deus único e verdadeiro. Seu pai, o rei Ezequias, era um governante virtuoso que se empenhou em restabelecer o culto autêntico em Judá. No entanto, suas falhas paternas e o encanto pelas práticas pagãs fizeram com que Manassés se afastasse do caminho da virtude, seduzido pelos rituais pagãos dos povos vizinhos. Como jovem rei, Manassés cedeu ao apelo da idolatria, adotando o culto a deidades falsas e erigindo altares para elas, até mesmo dentro dos limites sagrados de Jerusalém. Suas ações não só violaram os preceitos do Deus único e verdadeiro, mas também conduziram o povo de Judá ao erro, mergulhando a nação em uma escuridão espiritual. A veneração de Manassés por deuses estranhos, evidenciada pela construção de altares e espaços sagrados para essas entidades, profanou a cidade santa de Jerusalém, que deveria ser um bastião de adoração e lealdade exclusivas a Yahweh. Encantado pelo mistério das estrelas e corpos celestes, Manassés dedicou-se ao culto das hostes celestiais, abandonando o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e em vez disso, prostrou-se diante dessas criações, rompendo a aliança que Deus havia firmado com seu povo. A queda de Manassés na idolatria foi além da simples construção de altares. Ele adotou rituais e práticas pagãs que eram detestáveis perante os olhos do Senhor, incluindo a prática da adivinhação. Praticando adivinhação e feitiçaria, e buscando conselhos de espíritas e médiuns, Manassés não só desafiou os mandamentos divinos, mas também levou o povo de Judá a se desviar, seduzindo-os à adoração de ídolos e distanciando-os da senda da retidão. As ramificações de sua idolatria se tornaram evidentes à medida que o declínio espiritual da nação se intensificava durante seu governo. Neste cenário de decadência espiritual, o profeta Isaías surgiu como um farol de advertência e direção celestial. Isaías, um devoto servo de Deus, proclamou com valentia a palavra do Senhor ao povo de Judá, incluindo o próprio rei Manassés. Sua mensagem reverberou por toda a terra de Judá, alertando sobre as graves consequências da idolatria e desobediência. Ele instou o povo a se arrepender, a renunciar às práticas malignas e a buscar o perdão do Deus compassivo, que desejava fervorosamente sua restauração. Mas apesar das advertências proféticas de Isaías, o coração de Manassés permaneceu obstinado e intransigente. Ele ignorou o apelo ao arrependimento e persistiu em seus caminhos errôneos, negligenciando as consequências que ameaçavam a nação. O encanto pelo poder, a opulência e a influência das práticas pagãs turvaram seu discernimento e o cegaram para a verdade. Enquanto isso, a voz profética de Isaías continuava a ecoar entre o povo, desafiando sua fidelidade diante dos ídolos e conclamando ao arrependimento. Porém, dominado pelo medo e pelo desejo de manter seu domínio, Manassés tomou uma decisão drástica. Decretou a execução do profeta Isaías, silenciando assim a voz do mensageiro divino. É relevante mencionar que a Bíblia não relata detalhes específicos sobre a morte de Isaías ou uma referência explícita ao decreto de Manassés contra ele. Contudo, tradições judaicas e registros históricos extrabíblicos sugerem que Isaías sofreu o martírio durante o reinado de Manassés. As narrativas relatam o destino terrível do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, um fim cruel ordenado pelo rei Manassés. A decisão de eliminar Isaías surgiu do medo que o rei tinha da influência do profeta sobre o povo, temendo que suas palavras pudessem enfraquecer seu próprio poder e autoridade. Manassés interpretou a mensagem de Isaías como um desafio à sua soberania e à estabilidade do seu domínio. As advertências do profeta e seus chamados ao arrependimento confrontaram as práticas idólatras adotadas por Manassés e seus seguidores, ameaçando a autoridade do rei e o suporte de seu povo. Ao ordenar a execução de Isaías,
Manassés tentou abafar a voz do mensageiro divino e ocultar a verdade que ele anunciava. O rei não compreendia que o legado das palavras de Isaías ultrapassaria sua existência terrena, inspirando futuras gerações e atestando a constância de Deus. Com o sangue do profeta Isaías em suas mãos, o reinado de Manassés mergulhou em uma era de obscuridade e iniquidade. Desprezando as advertências do mensageiro divino, ele escolheu o caminho da perversidade, desviando Judá e afundando a nação em decadência moral e corrupção espiritual. Manassés não só promoveu, mas também incentivou ativamente práticas de feitiçaria e bruxaria dentro de Judá, ignorando os mandamentos divinos que proibiam tais atos ocultos. A sagrada terra de Judá foi profanada pelas artes sombrias, enquanto seus habitantes se entregavam a rituais proibidos e buscavam poder em entidades sobrenaturais alheias a Yahvé. Em um ato chocante de maldade, Manassés endossou e até participou do terrível sacrifício de crianças, uma atrocidade impulsionada por influências pagãs que envolvia oferecer bebês e crianças como oferendas a deuses falsos. Sob o governo de Manassés, Judá tornou-se um campo fértil para violência e imoralidade. O desrespeito às leis de Deus e a adesão à idolatria causaram o colapso dos valores morais e o surgimento de uma cultura de maldade. O povo se desviou da justiça e se entregou a comportamentos pecaminosos, abandonando os ensinamentos do Senhor. O reinado tirânico de Manassés trouxe imenso sofrimento ao povo de Judá, aprisionado nas garras da idolatria, violência e imoralidade. As consequências de suas ações logo recaíram sobre ele e sobre a nação, à medida que o julgamento divino se aproximava. Em um ato de intervenção celestial, Deus utilizou os assírios como instrumento de juízo sobre Manassés e Judá. O rei que havia desviado seu povo e se entregado à iniquidade foi capturado, acorrentado e levado cativo para a Babilônia. Foi no estado de cativeiro que Manassés se viu cara a cara com as consequências devastadoras de suas ações. Sobrecarregado pelo peso de seus pecados e pela gravidade de sua situação, ele alcançou uma profunda compreensão de que as consequências de suas escolhas o haviam alcançado. A angústia e a humilhação o levaram a confrontar a verdade e a reconhecer a necessidade de arrependimento. No cativeiro, Manassés humilhou-se diante do Deus de seus pais, reconhecendo sua própria maldade e buscando o perdão. Em uma oração sincera, clamou a Deus, expressando arrependimento genuíno. Deus, em sua misericórdia e graça, ouviu sua súplica e o trouxe de volta a Jerusalém, restaurando-o ao seu reino. Essa experiência transformadora levou Manassés a compreender profundamente que somente o Senhor é Deus e a importância de recorrer a Ele em tempos de dificuldade. O período de cativeiro moldou os anos restantes de seu reinado. Manassés se empenhou em desfazer os danos causados por sua maldade anterior e liderar o povo de Judá de volta à adoração do Deus verdadeiro. O templo, outrora profanado por práticas idólatras, tornou-se um ponto focal de seus esforços de restauração. Manassés liderou a limpeza do templo, removendo todos os vestígios de adoração a ídolos e restabelecendo sua santidade como a morada de Yahvé. Ele compreendeu que a verdadeira restauração ia além das reformas físicas. Era necessário liderar o povo com um coração renovado e um desejo fervoroso de reconciliá-los com seu divino Criador. Manassés exortou o povo a se afastar de seus caminhos pecaminosos e a comprometer-se novamente com os mandamentos do Senhor. Um reavivamento espiritual varreu a terra de Judá à medida que os ídolos eram desmantelados. O templo purificado e o chamado para adorar Yahvé reacendeu a paixão pelo Deus verdadeiro. Embora perdoado por Deus, as consequências do reinado anterior de Manassés ainda afetavam a nação de Judá. O declínio espiritual e moral que havia permeado a sociedade durante seu governo teve efeitos duradouros. O povo lutou para se recuperar totalmente dos danos causados pela idolatria, violência e imoralidade. As cicatrizes do passado serviram como um lembrete da gravidade do pecado e das consequências que ele pode trazer. A história de Manassés nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus e que o arrependimento genuíno pode levar à restauração e à reconciliação com Ele. Mesmo os pecados mais graves podem ser perdoados,
E a transformação é possível quando nos voltamos sinceramente para o Senhor. Manassés, apesar de suas falhas, encontrou redenção e experimentou a fidelidade de Deus. Sua jornada serve como um testemunho poderoso do potencial de redenção e perdão diante de qualquer pecado. A trajetória de Manassés revela ensinamentos profundos sobre a natureza destrutiva do pecado. Sua vida atua como um alerta, evidenciando as severas consequências de se afastar dos preceitos divinos. Contudo, ela também é fonte de esperança e motivação, mostrando que, independentemente da distância a que nos encontremos da retidão, o perdão e a redenção de Deus estão ao alcance de todos que o procuram com sinceridade. Manassés, o 14º rei de Judá, governou por 55 anos, o mais extenso reinado na história de Judá. Após um período conturbado, marcado por corrupção religiosa, ele veio a falecer e foi sepultado no Jardim de Uzá, também conhecido como o jardim de sua própria residência. Este relato se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 21, versículos 17 e 18, bem como no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 20. Curiosamente, Manassés não foi sepultado na cidade de Davi, ao lado de seus antecessores. Seu filho Amon sucedeu-o no trono. O reinado de Manassés caracterizou-se por desvios religiosos, idolatria e até sacrifícios humanos. Contudo, ele vivenciou um arrependimento autêntico e foi restaurado por Deus. A morte de Manassés marcou o fim de uma era tumultuada. Refletindo sobre sua trajetória, somos instigados a reconhecer a profunda magnitude do amor divino e a capacidade de redenção que reside em cada ser humano, a despeito de falhas ou pecados passados. Assim é a cativante história de Manassés, um rei cujo governo inicialmente foi assolado por transgressões, mas que, ao final, encontrou redenção através de um arrependimento sincero e do amor incondicional de Deus. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada de enriquecimento espiritual. Caso tenha se inspirado com esta história, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal para mais conteúdos edificantes. Fiquem com Deus e até a próxima.